as empresas podem gerar satisfação, como as empresas Legal. podem gerar promotores, sabe? Como gerar encantamento no teu cliente. O que, Legal. que você tem Olha aqui, a nos dizer? Olha que paralelo interessante de novo, tá? Uhum. Quando eu voltei lá da África, me perguntaram assim, cara, qual que é o sentimento de chegar no cume de uma das montanhas mais altas do planeta Terra? A primeira resposta que me veio à cabeça foi o seguinte: o sentimento é que eu tinha chegado na metade do caminho. Precisava descer toda a montanha ainda. Para quem não sabe, 70% dos acidentes com morte na montanha acontecem na descida. Por mau gerenciamento, mau planejamento, ficou à noite, você se perdeu, você acabou a sua água, né? Então, por que eu estou falando isso para responder essa tua pergunta, né? A analogia é que, como se o cume da montanha fosse aquela parte mais glamurosa, o que todo mundo quer chegar lá, é como se fosse a venda. Todo mundo quer bater o sino, tirar a foto lá em cima, dinheiro caindo na conta, mas tu nunca descer a montanha e morrer na descida, tu nunca vai poder escalar as próximas. A descida da montanha, nessa analogia, é como se fosse o pós-vendas. Então, eu acredito que o pós-vendas é o novo vendas, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que a gente hoje vive num mundo hiperconectado, com avaliação por todos os lados, onde as pessoas podem indicar ou desindicar muito fácil no mundo digital, né? Então, quem não tem no centro ali da sua estratégia de gestão com o cliente o pós-vendas, eu acho que vai cada vez mais sofrer. Quer dizer, diminuir margem, gastar mais para vender a mesma coisa e etc, né? Existem algumas formas que são bem simples até de gerar encantamento no cliente que pouca gente faz. A primeira delas é, empresário que está nos ouvindo, qual foi a última vez que tu parou para simplesmente trocar uma ideia com algum cliente teu? Sem ser aquele momento que tu está vendendo alguma coisa ou entregando aquela coisa. Às vezes eu gosto de pegar uma tarde, e recomendo isso para vários clientes nossos, pega uma lista de clientes, só dá uma ligada, troca uma ideia. Pega uma tarde, liga, conversa, e aí, como é que tá? Como é que eu posso te ajudar mais? O que está acontecendo? Está indo bem? Não está indo bem? Né? Então, muita gente, e já virou até um clichê, Marcos, conheça a sua persona, os caras não fazem de fato. Então, acho que esse é um caminho interessante. Outra coisa, quem é que ativamente programa na hora da entrega um over-delivery? Que eu sei que tu gosta muito desse conceito, né? De ser abundante na entrega, de entregar deliberadamente mais do que você vendeu. Será que empresário, né, ao conhecer um pouco melhor a sua margem, você não pode vender uma caneca e, de repente, de propósito, entregar uma caneca e uma colherinha junto? Né? Como estratégia de negócio de fato, então o over-delivery, entregar mais do que vendeu, geralmente é uma forma interessante também. Né? E aí tem coisas bem simples, cara. Muitas vezes até, olha que dica, às vezes mapear, reclame aqui de concorrente. Qual que é a principal fraqueza, o principal ponto que os teus clientes estão lá reclamando para reforçar essa área no teu negócio? Mais uma outra dica simples, fazer uma pesquisa de satisfação NPS, né, que é muito simples. Né? Eu sempre acreditei que os clientes detratores da nossa empresa, aqueles clientes que não estão assim tão satisfeitos, eles são uma consultoria grátis para a gente. Né? Eles sabem tudo que o meu negócio precisa fazer para melhorar. Então, um cliente detrator, ele vai te trazer um feedback que ou vai colaborar para tu criar um red flag lá na tua venda, né? Pô, realmente, para esse tipo de cliente eu não consigo gerar valor. Então, tu vai lá na venda e diz para a venda não vender mais para essa galera, né? Tem que fazer isso algumas vezes. Ou você cria um programa interno de desenvolvimento. Nunca vou esquecer uma vez que eu visitei uma empresa lá em Boston, a HubSpot, uma das maiores empresas de marketing, tecnologia para marketing do mundo. E na sala do CEO tinha lá uma TV. Lá tinha o NPS. Para quem não sabe, acho que dá para pesquisar um pouco melhor aí depois, mas é uma métrica global de medição de satisfação. Né? E o CEO contou uma história para a gente, que toda quinzena, se eu não me engano, ou era mensalmente, não me lembro exatamente a frequência, ele pegava o que os clientes detratores estavam falando, categorizava isso, transformava cada problema num post-it, e passava circulando a empresa entregando um post-it para cada colaborador responsável que ia resolver aquele problema. Então, uma gestão muito focada
em cima do que o cliente precisa fazer ou gostaria de receber para ter uma vida melhor, né? Então, acho que essas coisas que eu falei aqui são algumas ações bem simples, não envolvem custos diretos, né? Que a gente consegue aplicar, mas tem que ser alguma coisa pensada, ativa. Legal. Não aquela coisa, nossa, acordei e fiquei com vontade de dar um presente para o meu cliente, né? Então, acho que é por aí. Uma coisa com intenção, né? Com intenção. Uma coisa com consistência, com recorrência. Com gestão, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a melhoria da sua entrega, a melhoria, a otimização do produto ou do serviço, a evolução que você quer na satisfação do seu cliente está na audição. Tem que perguntar. Perguntar para o cliente, né? Gostou, não gostou? Tem que identificar promotores e detratores. E hoje é tão fácil fazer isso, né? Você tem uma série de ferramentas gratuitas para fazer pesquisa. Perfeito. Você tem o próprio Stories, né? com enquetes. Você tem N maneiras de ligar mais a sua audição para captar os insumos que vão produzir evolução no teu produto, no teu atendimento, no teu serviço. Tem tantas coisas que a gente implementou na nossa entrega, tanto no acelerador empresarial, quanto no Giants ou nos negócios que eu sou sócio, que a gente perguntou para o cliente que, cara, quando a gente vê certas respostas do cliente, a gente pensa assim, né? Nossa, é óbvio, né? Perfeito. Mas o óbvio só é óbvio para olhos treinados. O Perfeito. olho do cliente está treinado para te dizer o óbvio, porque dói nele a sua ineficiência. Uhum. Quando a empresa é ineficiente, não dói em você, dói no cliente. Por isso que para ele ficar óbvio, fica fácil te dizer, cara, você é bom nisso, você é ruim nisso, você é mais ou menos nisso. E você trouxe aí um ponto que é uma palavra que eu amo, que realmente é over delivery, né? Sim. Traduzindo do inglês para o português é entregar mais que o combinado. Para mim é uma regra de ouro assim do encantamento. E até retomando uma coisa que a gente estava conversando lá atrás, para fechar o loop, que eu falei, quero dar 2 ideias de como as empresas podem entregar muito valor com baixo custo. Porque a gente tem que ligar na empresa a capacidade de fazer uma coisa que eu chamo de criatividade assertiva. Ter ideias implementáveis que geram muito valor interno na operação ou externo na satisfação do cliente, e essas ideias custam pouco. Perfeito. Exemplos. Certa vez eu estava na Flórida com a Lilica e a gente foi comer num restaurante local. Muitas vezes quando a gente viaja, a gente evita ir em locais somente que são locais tradicionais para turistas. Sim, de rede, internacionais. Isso, então a gente vai foi no local num mesmo. restaurantezinho mais de bairro, tal assim, enfim. A gente passou algumas boas horas maravilhosas ali e no final veio a conta para a gente pagar. E lá no ticket ali da conta, estava escrito obrigado, um coraçãozinho, e estava escrito o Brasil é incrível. Então, cara, quanto custou aquilo ali? Custou muito pouco. Sim, talvez 1 segundo de atenção de alguém. Custou 10 segundos de alguém. Custou o custo de 10, 15 segundos, uma caneta, sabe? Quem faz isso muito bem no Brasil é a Boali. É a maior rede de alimentação saudável do Brasil, né? Eu consumo muito Boali. O Rodrigo, que é o fundador da Boali, fez o acelerador empresarial, um empreendedor que eu admiro muito. E na Boali, a Boali é a rede mais pedida no iFood no Brasil em muitos meses. São centenas de milhares de pedidos. Muito legal. Tem quase 100 operações, 100 unidades, 100 restaurantes no Brasil. E altamente competitivo o mercado. E eu tô falando de muito volume operacional. Sim. O que tem no processo e na cultura da Boali? Toda vez que alguém prepara uma embalagem ali de um pedido que foi feito no iFood ou direto no WhatsApp ou qualquer canal deles, essa pessoa obrigatoriamente tem que pegar uma caneta e escrever um recado para quem vai receber, do coração dela. Faz livre. parte do processo. Faz parte, livre. É isso. Livre. Tipo assim, cara, pensa o seguinte, você tá mandando o alimento para outro ser humano. Escuta teu coração e escreve qualquer coisa, sabe?
E a Boali já recebeu uma série de depoimentos, de relatos, sabe? De tirar a pessoa de um momento de depressão, de suicídio, ou fazer a pessoa acreditar mais no negócio dela, porque o colaborador escreveu uma coisa Muito legal, carinhosa, cara. com poucas palavras. Então, às vezes a gente fica achando que encantar o cliente vai drenar rios de dinheiro e isso acaba sendo uma objeção. E aí a empresa não desenvolve essa cultura, esse hábito, esse jeito de ser que cuida de detalhes não esperados. E isso funciona também na gestão interna, né? Para os colaboradores internos também. Inclusive, essa foi uma das coisas que eu aprendi lá no acelerador. Eu fiz o acelerador empresarial, quem está nos ouvindo, e você fala lá, né, em algum momento disso na gestão, até tem lá uma ferramenta que você dá para ajudar, né? Ter essa conexão com cada um dos colaboradores, saber um detalhe de algum, literalmente de coração se importar com as pessoas, né? Exato. Eu acho que isso é um caminho sem volta praticamente, quem começa a fazer, porque tanto que agrega para aquelas pessoas, né? Depois ninguém mais esquece. Eu acredito muito nessas empresas que geram qualidade de vida para as pessoas, né? Tem muita empresa por aí que o funcionário começa a trabalhar e a empresa remove a qualidade de vida dele. O cara fica ansioso, fica obeso, fica com gastrite. E a empresa não está nem aí. Né? Eu acredito mais nesse outro tipo de empresa que a gente está falando aqui. Né? Não só aquela que agrega qualidade de vida para o cliente, mas também para o funcionário, colaborador. Até porque, assim, tudo é cliente, né? Porque o colaborador é o cliente interno e o consumidor é o cliente externo. Se diz por aí, né? A razão de existir da empresa é o cliente, eu concordo. Mas tem que lembrar que tem dois tipos de clientes. Tem o cliente interno, que é o colaborador, tem o cliente externo, que é o consumidor. Sim. E quando a empresa tem no DNA, na cultura dela, essa capacidade de adicionar detalhes não esperados para esses dois tipos de clientes, ela cria, em muitos momentos, na experiência, no relacionamento com a empresa, aquele efeito uau. Nossa, por isso eu não esperava. Os alunos lá na imersão da Acelerador Empresarial recebem o chocolate preferido. Eles falam, poxa, uau, por isso eu não esperava. Sabe? O colaborador recebe ali um recado ou um item do dia a dia de trabalho dele com o nome dele. Sabe? Uau, por isso eu não esperava. Então, as empresas têm que ter essa capacidade de gerar esse efeito uau na cabeça do cliente ou do colaborador. Nossa, por isso eu não esperava. E não necessariamente você vai gastar muito dinheiro. Não.